Deserdação e indignidade. O que são esses dois institutos? Inicialmente, eu preciso que vocês saibam o seguinte: tanto a deserdação quanto a indignidade irá acarretar na perda do direito de recebimento da herança pelo herdeiro. Então, o herdeiro vai perder o direito de receber aquela herança. Além disso, as causas onde o herdeiro será considerado indigno ou as causas que justificariam aí a deserdação do herdeiro, ambas estão todas previstas em lei. Então, se aconteceu um fato e esse fato ele não é previsto como uma causa de indignidade ou como uma causa que justificaria a deserdação, o herdeiro não será excluído aí da sucessão, ou seja, ele não perderá a herança. Além disso, nós temos três tipos de herdeiros: os herdeiros necessários, os herdeiros facultativos e os herdeiros testamentários. Quem são os herdeiros necessários? São os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro da pessoa. Os descendentes são os filhos, netos e bisnetos. Os ascendentes são os seus pais, avós, bisavós, além do cônjuge e o companheiro. Já os herdeiros facultativos são conhecidos na lei, são chamados na lei como herdeiros colaterais, que são ali os irmãos, os sobrinhos, os tios, os primos do autor da herança. Além da terceira hipótese de herdeiro, que é os herdeiros testamentários, que são aqueles herdeiros que são beneficiados por um testamento. Após essas considerações, uma outra situação que chama a atenção aqui é que a deserdação ela só vai ser em relação aos herdeiros necessários e facultativos. Já a indignidade ela pode ser reconhecida dos herdeiros necessários, dos herdeiros facultativos e dos herdeiros testamentários, ok? Então vamos lá. A deserdação é o instituto onde o herdeiro necessário ou o herdeiro facultativo perderá o direito à herança em razão do cometimento de algum ato contra o autor da herança, em que a lei considera esse ato como sendo grave. Na deserdação, o autor da herança faz um testamento manifestando a sua vontade de deserdar o herdeiro e deverá apontar os motivos que o levou àquela decisão de deserdar. Esses motivos, como eu já falei, eles deverão se enquadrar em alguma das hipóteses em que a lei prevê como sendo hipótese que autoriza a deserdação. Além disso, para que ocorra a deserdação, o testamento deverá ser considerado válido. Se o testamento for considerado inválido, a deserdação não ocorrerá. É porque é o seguinte: para fazer um testamento, o testamento ele tem que preencher alguns requisitos. Faltou requisito a ser preenchido nesse testamento, o juiz vai considerar ele inválido. E uma vez que o testamento for considerado inválido, por óbvio, aquela deserdação feita no testamento não será considerada, ok? A indignidade também é um instituto onde o herdeiro perderá o direito à herança. Contudo, o instituto da indignidade é aplicado tanto para os herdeiros necessários, quanto para os herdeiros facultativos e também para os herdeiros testamentários. As hipóteses em que o herdeiro será considerado indigno também estão previstas em lei. Como eu falei, as hipóteses para considerar o herdeiro como sendo indigno ou para deserdar o herdeiro, todas estão previstas em lei. E não são as mesmas hipóteses não, tá? Em ambos os casos, tanto a deserdação quanto a indignidade, será necessária uma ação judicial específica para cada caso para ser reconhecida a exclusão do herdeiro ao direito de recebimento daquela herança. Então, gente, se você é autor de uma herança e queira aí o reconhecimento de algum herdeiro seu como sendo indigno, ou você deseja deserdar aquele herdeiro, você tem que consultar um advogado especialista na área para ver se aqueles motivos que você entende como sendo justificadores de uma deserdação ou de uma indignidade, se realmente a lei considera esse motivo
plausível para você ou deserdar ou para que seja considerado indigno aquele seu herdeiro, ok? Não é, por exemplo, não, ele fez uma malcriação comigo, eu vou deserdar. Ele casou com uma mulher que eu não gosto, então eu vou deserdar. Não é isso, não é isso. Você tem que apresentar os motivos que você entende como sendo justificadores de uma possível deserdação ou de uma possível indignidade, e o advogado, né, o especialista na área, ele vai pegar esse motivo e ver se ele se enquadra em alguma das hipóteses de deserdação ou se ele se enquadra em alguma das hipóteses de indignidade. Se enquadrar, ele vai mover a ação específica, vai considerar o herdeiro aí indigno, ou vai ser reconhecida aí a deserdação desse herdeiro e ele perderá o direito sucessório, ou seja, ele perderá o direito à herança. Então, não é qualquer motivo que o herdeiro vai ser considerado indigno ou que ele será deserdado, ok? Além disso, na deserdação, como a gente pôde ver, é através de um testamento. O testamento ele só tem eficácia após a morte do autor da herança. Então, essa ação para a deserdação, ela só ocorrerá após a aberta sucessão, ou seja, quando a pessoa, o autor da herança, falecer. Aí vai abrir o testamento, o juiz vai ver se é considerado válido o testamento. Considerado válido o testamento, vai ter que ter a ação aí para a deserdação da pessoa, o reconhecimento da deserdação. Já a indignidade, ela não precisa esperar a morte do autor da herança. O herdeiro ele pode ser considerado indigno e antes da pessoa morrer já vai estar excluído da sucessão. Assim como um herdeiro considerado indigno, o autor da herança pode, entre aspas, perdoar e reabilitá-lo, ou seja, torná-lo como herdeiro novamente, ok? Mas são casos em que precisa ser estudado no caso concreto, né, a situação no caso concreto, e o advogado especialista vai orientar, né, vai mostrar o melhor caminho para você conseguir aí atender a sua expectativa, ok? Encaminhe esse vídeo para seus amigos para que eles se informem melhor sobre deserdação, sobre indignidade. Eu vejo muita gente falar, vou deserdar meu filho, vou deserdar tal pessoa. Não é assim. Então encaminhe esse vídeo que pode aí fazer com que a pessoa que realmente deseja fazer reconhecer o herdeiro como indigno ou como ou fazer a deserdação, para que faz da forma correta, porque depois que faleceu, infelizmente fica muito difícil, ok? Um grande abraço, qualquer dúvida deixa aqui no comentário que eu terei o prazer de responder.